Bom dia, pessoal. Que bom que você está aqui com a gente na nossa EBD da Sala dos Adolescentes 2 da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, adolescentes que são de 15 a 18 anos. Muito bom ter você aqui com a gente. Lembrando que nós estamos estudando neste semestre a última parte da nossa jornada sobre toda a Bíblia, né, de panorama bíblico. E nós estamos no último semestre dessa jornada de 3 anos e meio. E nesse último semestre estamos estudando as cartas gerais e Apocalipse. E nós já começamos o estudo, já estudamos o livro de Hebreus, já estudamos a introdução a esse período, o livro de Hebreus, completo em 2 aulas, e hoje nós estudaremos uma aula muito bacana, muito especial, que é sobre a carta de Tiago, tá bom? Então, pegue a sua Bíblia e se junte a nós nessa jornada aí, que a gente vai fazer rapidamente sobre esses 5 capítulos do livro de Tiago, né, da carta de Tiago, que a gente vai estudar agora, tá bom? Vamos orar? Pai, nós sabemos que a Tua palavra é que é verdade, Pai, e por isso nós nos curvamos diante do Senhor, para que o Senhor fale conosco nessa manhã, Pai, para que o Senhor fale ao meu coração, o coração de cada um que está assistindo essa aula, e que o Seu nome seja exaltado, Pai, apesar da gente, apesar das nossas falhas, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, que o Senhor seja exaltado nesse estudo, Pai, que a Tua palavra seja falada aqui com verdade, Senhor, e que o Senhor ilumine os nossos pensamentos, os nossos corações, para entendermos a Tua mensagem nesse estudo, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. Uma coisa que a gente precisa sempre lembrar é que as nossas aulas de EBD, elas não substituem a sua leitura da Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia, você precisa buscar o conhecimento e crescer na palavra. E nós estamos aqui para ajudá-los, mas a palavra é que é verdade. Nós orientamos você de acordo com o que a gente tem aprendido da palavra e você precisa conferir se o que a gente está falando está tudo na Bíblia mesmo, né? Então, leia a Bíblia, leia a Bíblia. O livro de Tiago, a carta de Tiago, é uma carta curta de 5 capítulos e você lê muito rapidamente, em menos de 20 minutos você consegue fazer essa leitura com uma leitura tranquila. Então, não perca tempo, leia mesmo e se prepare sempre para as nossas aulas, tá bom? Então, a gente vai falar sobre a carta de Tiago e nas 2 últimas aulas a gente falou sobre Hebreus e a última aula sobre de Hebreus a gente falou sobre o caminho para alcançar a maturidade. E hoje a gente vai falar sobre a maturidade espiritual. Porque a carta de Tiago ela tem algumas características muito interessantes para passar para a gente. Bom, vamos a uma introdução, uma breve introdução. Quem escreveu a carta de Tiago? Claro que foi Tiago, mas que Tiago é esse? Bom, esse Tiago que está aqui, ele é o irmão de Jesus. É, o Tiago apóstolo, ele não pode ter sido ele que escreveu essa carta, porque pela datação dessa carta, Tiago apóstolo morreu antes desse período. Então não seria possível ele ter escrito. Dos Tiagos conhecidos da Bíblia, o Tiago que mais se assemelha assim a ter a possibilidade de ter escrito é o irmão de Jesus. E é muito interessante porque quando a gente pega o versículo 1 de Tiago 1, fala assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aí ele se apresenta como servo de Deus e como servo do Senhor Jesus Cristo. E sendo ele irmão de Jesus, fica uma situação curiosa, porque ele não deu carteirada. Ele não chegou e falou assim: eu sou Tiago, irmão de Jesus, me obedeçam. Não. Ele se colocou como servo, porque ele entendeu Jesus como o Senhor da vida dele, apesar de ser irmão de Jesus. Uma coisa curiosa também é que por que a gente vê que Tiago foi irmão de Jesus? Bom, primeiro porque ele antes apareceu lá em Mateus 13 como um homem que não cria em Jesus, né? Porque lá falava que os irmãos de Jesus não criam nele. Só que ele se converteu logo, ou entre o período da morte e ressurreição, nesse períodozinho, ele se converte e abraça a fé cristã de uma forma tão forte que em Atos 15 ele já aparece dirigindo um concílio na igreja. E Gálatas também, Paulo cita, né, e fala de Tiago. Então, esse Tiago, irmão de Jesus, ele era um dos líderes da igreja, né?
E para quem que foi escrita essa carta? Ele mesmo fala aí no versículo 1, as 12 tribos que se encontram na dispersão. E ele saúda. Por que 12? Bom, primeiro porque 12 é o número das tribos de Israel, né? Que formavam o povo de Israel. E segundo que ele apresenta, o número 12 na Bíblia, ele tem um sentido de totalidade. Então é como se fossem todos os cristãos que estão espalhados na dispersão. E o que é dispersão? Dispersão ou diáspora, né, significa aqueles que foram dispersos. Vocês lembram quando a gente estudou Hebreus, que a gente falou sobre a perseguição e os judeus que se dispersaram, que saíram, fugiram de Jerusalém porque eles estavam sendo perseguidos. E eles continuaram perseguidos em outros lugares. O autor de Hebreus já escreve a carta aos Hebreus para incentivar os irmãos a permanecerem firmes na fé, e Tiago, ele vai trazer isso de uma forma um pouco diferente. A gente já vai falar sobre isso. Quando que essa carta foi escrita? Bom, se foi Tiago, irmão de Jesus, que escreveu, ela foi escrita antes de 62 depois de Cristo. Por quê? Porque Tiago foi apedrejado pelo Sinédrio em 62 depois de Cristo. Então, antes, por volta do ano 60, alguma coisa assim, foi quando Tiago escreveu essa carta com muita propriedade, com muita sabedoria, com muito conhecimento da palavra. Isso também, a outra coisa que é interessante é que é bem uma carta bem do começo da igreja primitiva, porque olha o versículo 2 do capítulo 2, está falando assim: se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis, e aí ele continua o versículo, entrar na vossa sinagoga, bom, é claro, a igreja no começo, ela se reunia nas sinagogas, porque era o que eles tinham de espaço para reunião. Então, a igreja primitiva tinha acabado de começar, eles tinham sido dispersos, mas eles usavam as sinagogas, e então ele usa esse termo sinagoga para se referir à congregação da igreja, que era o costume dos judeus. Então, foi bem no começo da igreja primitiva. Outra coisa é que, naquele momento, o cristianismo sofria muita perseguição porque ele era considerado uma seita do judaísmo. E olha que interessante, como ele era considerado uma seita do judaísmo, quando houve a dispersão, eles estavam em cidades, em lugares onde não era o judaísmo que era pregado, eram outros deuses que eram cultuados. E naquele momento, olha que curioso, os cristãos eram tidos como ateus, porque eles não criam nos deuses que os outros criam, né? Hoje a gente fala que ateu é quem não é cristão, né? Quem não acredita no Deus verdadeiro que nós cremos. Mas naquela época os cristãos eram chamados de ateus. Outras coisas que faziam eles serem perseguidos era, por exemplo, alguns acusavam os cristãos de serem canibais, porque uma vez por semana eles se reuniam para comer a carne e beber o sangue de alguém. E como eles não sabiam o que era a ceia, o que era a instituição da ceia que Jesus tinha deixado, então aqueles que não eram judeus, que não eram cristãos, não julgavam, né, os cristãos como canibais, né? Então eles eram perseguidos por isso também, né? Eles eram tidos como uns pagãos, né, de outra forma, porque não criam naquelas religiões que estavam sendo pregadas naqueles lugares. Então, o cristianismo tinha essa característica. Então, esse Tiago, irmão de Jesus, escreveu para a gente essa carta. E quais que são os objetivos que ele teve em escrever essa carta? Bom, a gente vê que a carta de Tiago, e essa é uma característica muito interessante, ele é um manual prático da vida cristã. Quando a gente pega os textos de Paulo, quando a gente estuda Hebreus também, tem bastante doutrina, bastante teologia, falando dos ensinos do Antigo Testamento. E Tiago, não, Tiago ele vai assim, ele fala assim, então, você tem que fazer desse jeito, porque é assim que você tem que reagir, e ele vai explicar isso com detalhes de vários pontos da vida cristã, como um manual prático. Olha, faz do jeito certo, para de fazer do jeito que está errado, tá bom? Então, com essa carta, ele ensina a perseverança em meio ao sofrimento. É claro que os cristãos sofriam porque eles eram perseguidos. E também ele traz muitas correções de algumas deficiências na fé dos irmãos. Então, ele trouxe essa carta de uma forma a instruir para que essas deficiências fossem supridas e também para a perseverança no meio desse sofrimento que eles estavam passando. Então, essa carta ela é um modelo para o cristão que quer chegar à maturidade. Por isso que a gente deu o nome dessa aula de maturidade espiritual, né? Porque é um modelo mesmo para a gente ler todo dia, né?
A gente devia era estudar Tiago, decorar Tiago e procurar viver cada versículo da carta de Tiago com propriedade para a gente realmente ter essa maturidade cristã. Tá bom? Então vamos seguir. Vamos começar aqui no versículo 2, porque a gente já leu o versículo 1, então a gente vai ler agora os versículos de 2 a 4, tá bom? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Olha que interessante, tende por motivo de alegria ao passar por provações, né? Então, alegria no meio da provação, que coisa meio esquisita, né? Mas vamos estudar isso um pouquinho mais que a gente vai entender. Bom, primeiro, a aprovação é uma verdade na sua e na minha vida? Sim, ela é uma verdade. Ela vai acontecer. E eu vou falar para você, ela tem um prazo de validade. O prazo de validade é até você morrer. Até você morrer, você vai passar por provação. A gente passa por provação porque Deus mesmo, Jesus mesmo nos afirma isso, né? Que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E não é uma provação, são várias provações. A palavra usada aí é poiquilos, que é de policromático, ou seja, você vai ter várias e variadas, muitas provações de muitas formas. É claro que algumas provações vão ser mais tranquilas, né? E outras provações vão ser mais pesadas um pouco, vão demandar um pouco mais de energia da gente. Mas várias provações de várias formas, né? Só que a Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 4, 17 e 18 que essas provações são passageiras, elas não são permanentes. E as provações, elas têm um sentido na vida da gente. O sentido é ela produzir perseverança. E o que é perseverança? Perseverança é uma paciência triunfadora, ou seja, você vai ser treinado nesse período de provação para ser melhorado. O próprio texto vai falar isso para a gente. Quer ver? Ó, vamos ler ali. Ó. Sabendo que a aprovação da vossa fé, versículo 3 que eu estou lendo, tá bom? A aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, né? E a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Ou seja, o objetivo dessa provação é que Deus não quer fazer isso só para a gente sofrer. Ele quer que nós sejamos perfeitos. E essa palavra perfeito, isso aqui é muito intrigante, porque você é perfeito? Eu sou perfeito? Não. Nós estamos no treinamento para ser perfeito? Estamos no aperfeiçoamento do Espírito. Só que essa palavra perfeita que está aqui, ela quer dizer exatamente maturidade, quer que nós sejamos maduros e íntegros e em nada deficientes. Então, a aprovação, ela vem na nossa vida para fazer com que a gente cresça, fazer com que a gente fique mais fortalecido no que Deus quer nos ensinar, para nos fazer santos. Então, essa aprovação, ela não é para nos derrubar, ela é para nos trazer o aprendizado que a gente precisa para suportar as situações da vida. Certo? Vamos seguir aqui. E como é que a gente vai passar nessa prova? Você precisa ter o conhecimento necessário para passar na prova, certo? E aí o texto vai nos explicar que para passar na prova você tem que usar sabedoria. Veja o versículo 5 comigo. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, e aqui eu quero fazer uma observação. Vocês lembram que a gente falou agora há pouco sobre que a perseverança deve ter ação completa para que a gente seja perfeito, íntegro e nada deficiente? Essa palavra necessita, que está aí no versículo 5, quando a gente vai para o texto original no grego, a gente vê que essa palavra é a mesma do em nada deficiente. Ou seja, se porém algum de vós é deficiente de sabedoria, então está ligado o versículo 5 para o versículo 4. Não está separado, não é outro assunto, não mudou de assunto. E é muito interessante, porque como é que a gente vai passar nessas provações? Tendo sabedoria. E se você não tem sabedoria, como é que você faz? Aí o texto continua. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Então, que sabedoria é essa? Uma sabedoria que vem de Deus, como a gente viu aí no versículo 5. Você vai ser capacitado por Deus com sabedoria. Vocês lembram de alguém que pediu sabedoria para Deus uma vez, assim, na história dele? Lembram? Isso mesmo.
Salomão pediu sabedoria. Aliás, ele já era um homem sábio, né? Porque se fosse qualquer um de nós, talvez quando Deus chegasse e falasse assim, e aí, você pode pedir qualquer coisa, o que você quiser eu vou te dar. Ah, eu quero muita grana, eu quero um carro novo, eu quero, sei lá. Mas Salomão, ele já era sábio, porque ele pediu sabedoria para Deus. E Deus deu sabedoria e deu toda a riqueza, né? Então, é uma confirmação de que a gente pode pedir essa sabedoria para Deus. Por quê? Porque ele vai dar não só liberalmente, ele não nega a sabedoria dele, como ele também, ele não impropera, ele não vai jogar na sua cara. Ah, você pediu sabedoria ontem, então você está pedindo de novo. Isso quer dizer impropera, tá? Mesma coisa que falasse assim, chegasse para alguém e falasse assim, ô fulano, você me empresta seu carro hoje? Não, mas espera aí, eu te emprestei meu carro semana passada e você nem pagou gasolina, você quer de novo? Deus não vai fazer isso, não vai jogar na sua cara que ele já te deu sabedoria. Ele vai te dar sabedoria quando você pedir. Se você pedir toda semana, ele vai te suprir de sabedoria toda semana. A questão é que a gente precisa pedir de uma forma muito curiosa, com fé, com certeza e sem duvidar, como a gente está vendo no versículo 6. Por quê? Porque se a gente for uma pessoa que fala ali, ó, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre. Essa palavra, homem de ânimo dobre, é essa palavra aqui, ó, dipsicos, acho que é assim que fala, que quer dizer duas almas, ou seja, um homem que ele é dúbio, que ele não está pedindo com certeza de que vai acontecer, de que é aquilo lá que ele quer mesmo, de que está pedindo, mas não está pedindo direito. Então, esse homem que tem ânimo dobre não vai receber de Deus. O texto mesmo fala, não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Então, você vai pedir sabedoria a Deus, peça crendo que Deus vai te dar sabedoria. Dependa dele nisso, tá bom? E como é que a gente faz para saber, para ver essa sabedoria? Vamos lá para o capítulo 3. Aí a gente vai fazer alternando assim, alguns textos com os capítulos para a gente ir até caminhando mais rápido, porque o capítulo 1 ele meio que traz um sumário de algumas partes dos outros capítulos, então a gente já vai vendo, tá bom? Então, capítulo 3, versículo 13. Olha só o que diz ali. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão e sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Ou seja, você é sábio mesmo? Você é inteligente? Então mostre isso com a mansidão. Então, a mansidão demonstra sabedoria. Então, as nossas atitudes e ações demonstram a nossa mansidão e a nossa sabedoria. Então, aquele homem que é sábio, ele é manso e ele tem atitudes e ações diferenciadas. Vamos continuar aí no capítulo 3, e vamos ler do 14 ao 17, para a gente estudar esse trechinho sobre a sabedoria, tá bom? Então, continuando aí no capítulo 3. Proceder, mediante condigno proceder de suas obras. 14. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, esta é terrena, animal e demoníaca. Aí está falando da sabedoria que não é de Deus, né? Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, olha só, como saber que a sabedoria que eu tenho é uma sabedoria que vem de Deus? Ou se eu tenho sabedoria, né? Porque a verdadeira sabedoria vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus, ela não é invejosa, ela não é amargurada, ela não é facciosa, não é terrena, não é animal e nem demoníaca. Isso a gente viu nos versículos 14 e 15. E é interessante porque está falando assim, ó, se vocês têm esse sentimento, não se gloriem disso. Então, se você é invejoso, se você é amargurado, se você causa divisão, se você só pensa nas coisas da terra, cuidado, essa sabedoria aí não é de Deus, né? Mas a sabedoria que vem de Deus, aí versículo 17, ela é pura, pacífica, bondosa, amável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, imparcial e sem fingimento.
E aqui a gente precisa prestar muita atenção. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha uma pessoa pacífica e acha que a pessoa é tonta. A gente olha uma pessoa bondosa e fala assim, nossa, como esse cara é fraco. A gente olha uma pessoa amável e fala assim, caramba, que dodóizinho que ele é, né? Só fica... Você olha uma pessoa cheia de misericórdia e fala assim, nossa, essa pessoa não exige justiça. Só que isso aqui é o que Deus está falando, que a sabedoria dele traz para a gente como lição. Então, se a gente não é puro, não é pacífico, não é bondoso, não é amável, não é cheio de misericórdia, cheio de bons frutos, ou seja, o resultado que a gente faz dia a dia, se não é sem fingimento, né? Então a gente não está tendo a sabedoria que vem de Deus, né? Ser sábio não é ter mais informações do que outra pessoa. Ser sábio não é fazer terminar o ensino médio, fazer faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e tem muita gente que tem pós-doutorado e a pessoa tem a vida que é um lixo porque não tem sabedoria de Deus. É melhor você não chegar ao pós-doutorado e ter a sabedoria de Deus, que vai garantir sua vida eterna, do que você chegar ao pós-doutorado, ter uma vida regalada aqui na Terra, mas a sua vida espiritual é um fracasso. Então, pense bastante nisso. Ser sábio não é ter mais informação. Ser sábio é temer a Deus. É você ter essa sabedoria pacífica, bondosa, amável, cheia de misericórdia. Que é assim que a gente deve agir. Tá bom? E o que é temporário? Por que eu estou falando do que é temporário? Porque aí o texto continua, a gente vai voltar lá para o capítulo 1, a partir do versículo 9, que fala sobre a diferença entre o rico e o pobre. Tem diferença entre o rico e o pobre? Ah, tem. Um tem dinheiro e o outro não tem dinheiro. Bom, será mesmo? Vamos ver. Quando a gente olha os versículos 9 e 10, a gente fala assim, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Olha do que está falando. O irmão que é pobre, fique tranquilo com a sua dignidade por ser pobre, mas ser honesto, ser uma pessoa que vive com a sabedoria do alto. E o que é rico, que tem sabedoria do alto, glorie-se na sua insignificância, porque ele sabe que ele é igual ao pobre, que ele não é diferente, que ele é gente de carne e osso igual o pobre. E o pobre é gente de carne e osso igual ao rico. Ninguém é diferente de ninguém. Né? Inclusive, eu estava vendo o pastor Hernandes falando sobre esse texto, e ele fala assim, o mistério do pobre e o ministério do rico. Porque Jesus nos ensina que os pobres nós sempre vamos ter conosco. Não é que a gente deseja que os pobres existam, mas sempre vai ter gente com menos possibilidade financeira do que outros. O mundo com uma divisão igual de riqueza entre todas as pessoas do planeta é uma utopia, isso nunca vai acontecer. Não que a gente não quisesse que acontecesse, a palavra diz que isso não vai acontecer. E por isso nunca acontecer, a gente sempre vai ter pobre. Só que o mistério do pobre e o ministério do rico quer dizer que Deus dá riqueza para alguns para eles cuidarem dos pobres. E os pobres ficam felizes e se regozijam com o cuidado que os ricos têm sobre a vida deles. Isso é uma questão de visão da Bíblia. Não do homem, não do governo, não da sociedade. A sociedade não pensa assim. Estou falando para vocês o jeito que nós, como guiados pelo Espírito Santo, precisamos pensar. Né? De cuidar do pobre com as riquezas que Deus tem dado para a gente. E você acha que você não tem? Melhor você pensar um pouquinho mais sobre isso, porque você vai ver muita gente que tem muito menos do que você. Não importa quanto você tem. Por quê? O que vem fácil, vai fácil. Vamos lá para o capítulo 5 agora? Capítulo 5, versículos 2 a 4. Diz assim, as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Ou seja, ganhou fácil, perdeu fácil. Mesmo que você junte muito dinheiro. O pastor Hernandes gosta de contar uma história do contador do Rockefeller. Rockefeller foi o homem mais rico do mundo na época dele. E quando ele morreu, uma pessoa chegou perto do contador do Rockefeller e falou assim, diz para mim uma coisa, quanto que ele deixou? E aí o contador do Rockefeller virou para o cara e falou assim, deixou tudo. Ele não levou nada. Rockefeller juntou muito dinheiro, construiu um prédio com o nome dele, mas quando ele morreu, ele não levou nada. Ele deixou tudo. Então, a gente tem que pensar o
que tem real valor para a vida da gente. A flor da erva, e a gente volta para o capítulo 1, versículo 10, ela é linda, mas ela morria 2 ou 3 dias depois. Isso aí está falando de uma erva daquela época de Jesus mesmo, né? Então a flor, ela tinha uma formosura do seu aspecto, mas ela murchará, e o rico também vai murchar nos seus caminhos. Ou seja, o rico, ele é rico hoje, ele pode ter um carro bonito, ele pode ter uma roupa bonita, mas amanhã ele vai estar enrugado como qualquer pessoa. E depois, quando ele morrer, ele vai virar pó igual a qualquer pessoa, né? Então, o versículo 12 nos ensina que feliz é o homem que suporta com perseverança a provação. Ou seja, feliz não é quem tem riqueza, feliz é quem suporta com perseverança. E lembra que eu falei que perseverança é a paciência triunfadora, a paciência que triunfa? Então, como é uma paciência que triunfa, a gente precisa se manter perseverando para a gente continuar caminhando nos caminhos do Senhor, né? Para a gente viver a vida de verdade. Então, feliz é esse cara que é aprovado. No 12a, a gente viu que é quem suporta as provações com perseverança, e na parte B do versículo, fala assim, depois de ter sido aprovado, que é aquele homem que é feliz ali, o bem-aventurado, aí ele vai receber o prêmio, né? Que ele vai receber essa coroa. Ele vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a todos que o amam. Ou seja, se você ama Deus, você vai ser obediente a Deus, você vai ser aprovado, você vai suportar com perseverança as provações. Então, o que o texto está nos ensinando? Que isso aqui é um círculo. Você ama Deus, você é obediente a Deus, você é aprovado, aí você suporta com perseverança a aprovação. E aí você ama Deus, você é obediente a Deus e assim sucessivamente. Então, esse ciclo continua na nossa vida quando a gente vive de verdade para isso. Quando a gente não está vivendo só para a gente mesmo, né? Quando a gente não é esse rico que só se preocupa com ele mesmo e não se preocupa com as outras pessoas. Mas o texto continua falando, ali no versículo 13, ninguém ao ser tentado, peraí, estava falando de provação, agora está falando de tentação. E o que é tentação? A tentação é diferente da provação. Então a gente vai ver aqui que quem é que manda a tentação? Quando a gente falou sobre a aprovação, a gente falou que a aprovação ela vem de Deus, certo? Mas e a tentação? Quem é que manda a tentação? Vamos ler aí? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Bom, já não é Deus que manda a tentação. A gente já está vendo aqui. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. Aí, versículo 14 dá a chave para a gente. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Nós somos atraídos para essa tentação e nós mesmos, com a nossa cobiça, caminhamos para esse caminho. Então, a gente está vendo isso no versículo 14, mas eu quero ler com vocês o capítulo 4, versículo 1 e 2. Vamos lá, capítulo 4, vira a página. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, mintais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Mas olha o texto aqui, como é que fala, termina o versículo 1. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Do que está falando aí? Da cobiça. Vocês cobiçam, e porque cobiçam, isso provoca guerras, a gente é atraído para essa situação. Então, a gente gasta muita força para a gente, muito esforço para a gente ter o que a gente acha que é bom para a gente ter o que a gente quer. Então, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, e nada tendes porque não pedis. E aí continua depois, pedis e não recebeis porque pedis mal, né? O que ele fala? Fala que a gente quer porque quer, pede e não recebe porque a gente pede mal para esbanjar em vossos próprios prazeres. Ou seja, você não está pedindo as coisas. Quando você pede, você não está pedindo as coisas para Deus, para que você ajude as pessoas, para que você seja bênção na vida das pessoas. Está pedindo para os seus próprios prazeres. E tudo que a gente faz para a gente mesmo, se a nossa vida é entregue para Deus, a gente tem que fazer tudo para Ele, e não para a gente mesmo. Então, a gente precisa sempre ficar prestando atenção nisso.
Ah, eu quero muito ter um carro novo. Por que eu quero ter um carro novo? Ah, eu quero muito ter uma casa própria. Mas essa casa própria é só para eu ostentar que eu tenho casa própria ou essa própria é para servir a Deus? Então a gente precisa pensar em como a gente está posicionando a nossa vontade. Vamos voltar lá para o capítulo 1, versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse versículo ele faz essa simbologia da cobiça com uma gravidez, né? A cobiça, ela concebe e dá luz ao pecado. E o pecado, quando ele é consumado, ele gera morte. Ou seja, a cobiça é a avó da morte. Né? A gente está vendo isso aí no versículo 15. Se você cobiça para os seus próprios prazeres, você cobiça, você peca, e esse pecado pode levar você a morrer. Né? Então a gente tem que lembrar que o nosso pecado foi pago por Jesus na cruz. E a gente estudou em Hebreus que se a gente voltar para trás, que a gente abandonar Jesus, que quer dizer que a gente nunca andou com ele de verdade, a gente está levando Jesus de volta para a cruz. E a gente não pode fazer isso. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos abandonar o pecado. E quando a gente faz essas coisas, a gente vê no versículo 4 do capítulo 4, vamos voltar lá, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então pensa um pouquinho, gente. As coisas que você quer porque está na moda, você quer porque o seu colega tem, você está invejando dele, você está cobiçando uma coisa que você não devia cobiçar. Essa cobiça, ela está fazendo com que você peque, e esse pecado pode te levar à morte. Isso nos faz inimigos de Deus. A gente tem que se prostrar diante de Deus para que sermos amigos dele e vivemos da forma que ele quer que nós sejamos. Ou seja, quando a gente fala em tentação, que é diferente de provação, porque a tentação, ela vem da gente mesmo, do mundo, do diabo, para tentar nos derrubar. A provação, ela vem de Deus para nos aperfeiçoar. Se você não passa pela aprovação, ela pode se transformar numa tentação, mas a aprovação, ela vem de Deus para você crescer, né? E então, quando você cair e pecar, não ponha a culpa em Deus, né? Por quê? Porque o problema está em você, não está nele. Deus te deu o plano para você sair dessa. Então você precisa ficar esperto e agir da forma correta. Por isso que essa carta é prática, né? Leia e pratica, leia e pratica, leia e pratica. É isso que a gente tem que fazer. Falar em o que tem que fazer, o que a gente deve fazer então? A gente vai ver aí a partir do versículo 19. Primeiro, vamos ler os versículos 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra, ou seja, o cara vai na igreja, o cara ouve a pregação do Hernandes, do Arival, dos professores da EBD, do Marcelo, da Lúcia, do Denis e tudo mais, do Marcos, e vai na UPA e ouve todas as pregações que tem na UPA, né? Aquele que ou é ouvinte da palavra e não praticante, opa, ele ouve tudo isso, mas ele está praticando o que ele está ouvindo, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era sua aparência. Ou seja, ele olha para a cara dele e esquece como ele era. Então, se você está olhando para o espelho da sua vida, você precisa entender que você tem que ser um ouvinte praticante e não um ouvinte não praticante. Por quê? Porque aquele que pratica a palavra, versículo 19, vamos lá. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, ele ouve antes de falar, ele pensa antes de agir. No versículo 20, a gente vê que a ira, que ele sabe que a ira dele não vai produzir nada de bom. O texto fala assim, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, pense antes de agir, porque a sua ira não vai trazer nada de bom. Não vai. 3. Ele tira a roupa da impureza e da maldade, a velha roupa, versículo 21, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. E aí, continua no versículo, ele acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, que é poderosa para salvar a vossa alma. Ou seja, ele guarda e vive a palavra de Deus, que Deus deu, e ele é manso.
né? A gente já falou sobre mansidão agora há pouco, né? Então, isso, quem pratica a palavra, vive a palavra, ele guarda a palavra, né? E ele tira essa roupa de impureza, de maldade, e é manso, né? No versículo 5, no ponto número 5, ele não se engana, ele vive na rocha. Olha comigo o versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, né? Então, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, se você não é praticante, você só é ouvinte, você acha que está tudo bem, não está. Então, pratique a palavra, seja fiel à palavra, né? Versículo 26 é o nosso sexto ponto. Olha o versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, a religião dessa pessoa, por ele achar que vive, né, que está olhando no espelho, que está ouvindo a palavra, está tudo bem, ele deixa de controlar a língua. A língua é o primeiro, talvez o primeiro sintoma, né, que a gente vê de quem acha que vive de verdade, porque a hora que a pessoa abre a boca para falar, fala um monte de bobagem, fala palavrão, e fala intempéries, e conta piadas de mau gosto, né? Então, quando você vive dessa forma, pensa bem se você está andando com Jesus ou não, né? E nos versículo 27 fala de que cuida daqueles que precisam, olha lá, e corre do pecado. A região pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas, aqueles que precisam, né? E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, correr do pecado. É você, aquele pecado que vai ser a continuação, né? De você cobiça, você dá luz ao pecado. Então, você não vai cobiçar porque você quer correr do pecado. Então, você vai mudar de atitude. É transformação. A gente falou na aula de Hebreus que é uma transformação de dentro para fora, porque é Deus que faz, é graça. Graça de Deus. Bom? Então, só que o Tiago está escrevendo para essas pessoas aí, e ele está escrevendo e ele percebeu algumas coisas curiosas, né? A gente até já leu esse versículo aí, que vai falar do versículo, capítulo 2, versículo 2, que fala sobre entrar na sinagoga e tal, só que ele está falando o seguinte: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, não adianta você viver na igreja e ficar fazendo acepção de pessoas. Sabe que acepção de pessoas é preconceito. Isso mesmo. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga um homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e tratar bem ou com um pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disseres: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos? E não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ou seja, ele está trazendo, ó, vocês que estão falando aí de cuidar dos ricos, toma cuidado, porque esses ricos, nos versículos 6 e 7, eles maltratam vocês. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre, versículo 6. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam um bom nome que sobre vós foi invocado? Eles maltratam vocês e vocês tratam bem essas pessoas, dão preferência para eles em lugar dos pobres? Olha o que está escrito no versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? Ou seja, Deus escolheu os pobres para fazer os ricos, para trazê-los para o reino, né? E quando a gente vê nos versículos 4, como a gente leu, e no versículo 9, que fala assim: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, fazer acepção de pessoas é pecado. Então, isso é o pecado que pode levar à morte, né? E por que eles tratavam bem os ricos e tratavam os pobres? Porque eles queriam ter o conforto, a influência, né? Tananã. A gente quase não vê isso hoje em dia, né? Então, a gente precisa ficar esperto para a gente agir da forma certa. Por quê? Porque Deus fez o contrário disso. Olha o que diz o versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Jesus não fazia acepção de pessoas. Por que vocês vão fazer? Vocês não estão seguindo o ensino de Jesus, então. Então, siga a lei do reino.
ame o seu próximo como a você mesmo. A gente está vendo aí no versículo 8, mas isso está escrito lá em Levítico. É a lei. É o que Deus mandou o povo fazer. Ame o seu próximo como a você mesmo. E Jesus ensinou isso nos ensinos dele de uma forma muito curiosa, porque ele conta a parábola do samaritano, quando o homem foi assaltado e quem deu assistência para aquele homem não foi o levita, não foi o profeta, né, o sacerdote, aliás, não foi o sacerdote, não foi o levita, que eram os religiosos, mas foi um samaritano, uma pessoa que não era bem vista pelo povo judeu. Mas ele teve o coração para amar o próximo. Então, nós devemos amar o nosso próximo. Não devemos fazer acepção de pessoas, né? Então, a gente tem que cumprir toda a lei, porque aqui o texto está falando assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, a gente precisa cumprir toda a lei. Só que, uma coisa que eu quero falar, a lei, para a gente, é pouco. Na aula passada, em Hebreus, a gente já falou sobre isso, que quando você ama Deus, e a gente falou agora há pouco, né? Quando você quer fazer a vontade de Deus, você obedece, mas não obedece porque você tem uma lei para obedecer, você obedece como sinal do amor que você tem por Ele, como resultado do amor que você tem por Ele, né? Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. A gente vê ali no versículo 13, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, em vez de ser legalista, você precisa ter misericórdia das pessoas. Preconceito é pecado. Vamos seguir? Na prática, fé ou obras? Continuando no capítulo 2, a gente vai ver o seguinte: nós somos salvos, no final de contas, pela fé ou pelas obras? E aí, a gente pode ir lá em ver Romanos 3:28, mas a gente pode ler aqui mesmo também, nos versículos 14, que fala assim: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé, pode acaso semelhante fé salvá-lo? E o que ele está falando aqui? Ele não está contradizendo o que Paulo ensinou em Romanos, quando Romanos fala que a salvação é pela graça e pela fé. O que ele está dizendo é que as obras confirmam a fé. Nós somos salvos pela fé. É a fé que nos salva, não as obras. Não adianta que você fazer um monte de obra e falar assim, não, eu hoje, aí você acorda de manhã, vai lá, ajuda uma velhinha a atravessar a rua e fala assim, hoje eu ganhei a pena da ponta da asa direita, porque eu fiz uma boa ação. Não adianta nada. O que você precisa fazer é ter fé e fazer as obras para demonstrar a sua fé. E o texto é muito claro quando fala sobre isso aqui com a gente. Então, Tiago não está negando o que o Paulo ensinou, mas ele está reforçando o que ele disse, né? Versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito pelas obras que a fé se consumou. E aí está falando de Abraão. Abraão, ele ofereceu Isaac, né? Levou Isaac sobre o altar, quando ainda Isaac era um rapazinho, né? E ele foi justificado porque pela fé ele fez as obras, né? Então nós somos salvos pela graça por meio da fé para as obras. O Denis costuma colocar na nossa aula aquele brochinho assim, aquele pin que ele chama, né? Que é salvos pela graça, mas não foi de graça. Porque alguém pagou esse preço. Não foi? Foi Jesus que pagou lá na cruz. Mas nós somos salvos pela graça. Porque a graça dele nos alcançou. E a nossa fé nele é que faz com que nós vivamos para fazer boas obras. Então, na prática, fé ou obras? Os dois. Né? Mostra-me a tua fé com as obras. Então, a gente precisa, com as obras, provar a nossa fé. Certo? Isso não quer dizer que a gente vai passar a ser ativista, tá? Não, vamos fazer então 450 milhões de coisas. Não, calma. Com calma. A gente vai demonstrar fé nas obras que a gente vai fazer, uma de cada vez, tá bom? E a gente vai fazer isso com calma e andando com Jesus, tá bom? Na prática, falar ou ouvir. Tiago capítulo 3, versículos 7 e 8, vamos ver? Porque toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero.
Está falando da sua língua. Então, falar ou ouvir, o que a gente tem que fazer? Bom, a língua, ela é cheia de veneno. A gente acabou de ler isso no final do versículo 8. Mas olha o que diz no versículo 6. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. E no 8 que a gente leu, que é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Ou seja, tome cuidado com o que você fala. A sua língua, ela é um perigo. Perigo. Devia ter posto aqui um perigo, perigo, perigo. Né? Por quê? Porque essa mesma língua, ela canta louvores a Deus, a gente vê no versículo 9. Mas ela também amaldiçoa os irmãos, que a gente vê no versículo 10. Olha o que diz isso lá do Tiago 3, né? Mas olha o que diz no versículo 11 de Tiago 4. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgais a lei, não és observador da lei, mas juiz. Ou seja, se você fala mal dos outros, você está se colocando ser melhor que ele, você está julgando o seu irmão, você está se colocando como juiz sobre ele. Então, a gente não pode amaldiçoar os irmãos, a gente não pode julgar os irmãos, né? A gente tem que... e isso que a gente faz, essa língua, ela canta louvores e amaldiçoa os irmãos ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, nós nos achamos juízes e a gente julga os nossos irmãos. E aí, né, como o pessoal tem falado muito, é a hipocrisia que fala, né? Isso é hipocrisia, porque a gente julga os nossos irmãos e muitas vezes a gente está julgando de coisas que a gente mesmo faz, né? Versículo 11, como eu já li para vocês agora, tá bom? Mas, mesmo sendo um perigo essa língua, mesmo sendo cheia de veneno, mesmo sendo uma língua que canta louvores e amaldiçoa os irmãos, porque a gente se julga juiz, né? A gente se acha juiz dos nossos irmãos, isso é hipocrisia, como eu já disse. Mesmo assim, é nosso dever refrear a língua. Vamos para os versículos 3 e 4. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ou seja, a gente tem que fazer com a nossa língua como o freio do cavalo e como o leme do navio. A gente tem que refrear. E é uma decisão isso. É uma coisa prática que a gente precisa fazer. É na hora que a gente for falar, a gente engole e não fala. Não fala mal do irmão. Não amaldiçoa o irmão. Não vai lá estragar o que está acontecendo de bom no meio da igreja falando bobagem, né? Então, por quê? Porque se a gente fizer isso, a gente tem que refrear. Olha do versículo 1, 26. Se alguém supõe ser religioso, a gente já leu esse texto, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, se você não refreia a língua, a sua religião é vã, você está se enganando, né? Você está achando que é crente, não é. E outra coisa, no versículo 12 do capítulo 3, fala que isso é para a gente dar bons frutos e água boa. Olha aqui. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte da água salgada pode dar água doce? Então, dê frutos bons, dê água boa através da sua língua. Tá bom? Na prática, de onde vêm as guerras? De onde que vêm as guerras? Bom, a gente já leu esse texto de 4, 1 e 2, que a gente falou, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. E aí versículo 3 que fala, pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Ou seja, as guerras começam quando a gente olha para a gente mesmo e se acha melhor que os outros. E a gente quer ter o que os outros têm, e a gente quer fazer o que os outros fazem, e a gente às vezes só não quer que o outro tenha o que ele tem. Então, a gente precisa pensar como tem sido a nossa atitude. Tiago é uma carta prática para a gente agir, né? E aí, depois fala sobre os ciúmes de Deus. Olha só que interessante.
Versículo 5. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Olha só, Deus tem ciúme, mas ele tem um ciúme de zelo sobre a gente, não um ciúme doentio, não uma coisa esquisita. E tem um ponto aqui nesse texto que, na tradução, foi inserida essa palavra, essas duas palavrinhas por nós. O versículo, quando vem, a gente olha no texto grego, ele está escrito assim, é com ciúme que anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Então, o Espírito que habita em nós, né, é que age em nós. E aí, o antes, que é a palavra que vem em seguida, ele está colocando para a gente um outro ponto. Está colocando um ponto assim, antes, ele dá maior graça porque diz, Deus resiste aos soberbos, né? E então, quando a gente olha para esse antes, a gente está falando assim, peraí, mas ele está mudando, né? Ele está fazendo um contraponto. Deus tem ciúme? Não. Antes, ele está dizendo, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? E, então, a gente, quando vem no versículo 7, a gente fala assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Aqui, esse versículo 7 é muito importante você pensar nisso. O versículo 7 não fala assim, lute contra o diabo. Não fala assim, leve o diabo no palco e faça ele confessar qualquer coisa. Não fala isso. Não fala assim, brigue com o diabo todo dia. Não. Ele fala, resista ao diabo. É só isso que a gente tem que fazer. Só que para a gente resistir ao diabo, a gente precisa primeiro se sujeitar a Deus. E quando você se sujeita a Deus e resiste ao diabo, só tem uma coisa que pode acontecer. É o diabo foge de você. É o que o texto diz. Resistir ao diabo e ele fugirá de você. Se você estiver sujeito a Deus. Então, quando você estiver pensando na sua vida, nas coisas da sua vida, você pensa assim, eu estou passando uma dificuldade, uma provação, uma situação difícil, eu vou suportar isso com alegria, eu vou honrar Deus com isso, eu vou me sujeitar a Deus, porque aí eu resisto ao diabo. E aí ele foge de você. E o texto continua no versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. E aí ele fala, purifique as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, se achegue a Deus, e aí Deus vai se chegar a você. Purifica o coração. Purifica e limpa o seu coração, para você ficar perto de Deus, né? Uma frase que eu gosto muito de pensar e gosto muito de falar é o seguinte, o limpo não é quem nunca se suja. O limpo é aquele que sempre se limpa. Você não é uma pessoa super-homem, super espiritual, que nunca vai pecar, que nunca vai errar. Mas você pode ser aquele que, mesmo no meio das dificuldades, e às vezes quando você peca, você se volta para Deus e deixa Deus agir na sua vida. Então você é aquele que vai sempre se limpar, purificar e limpar o seu coração, né? Que a gente vê aí no versículo 8. Versículo 10. Humilhai-vos na presença... Não, versículo 9, desculpa. Aí está errado, né? Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Então você precisa lamentar e chorar, porque você ainda peca, porque você ainda falha, eu também. A gente falha, a gente peca, então a gente lamenta e chora, mas a gente se humilha na presença de Deus. Versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor. E versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí Deus vai nos exaltar. Mas por quê? Porque a gente se humilhou na presença dele. Então a nossa vida tem que ser uma vida como dessa pessoa aqui, ó, aos pés da cruz, né? Ouvindo o que Deus tem para falar. A gente se humilhando na presença de Deus, purificando e limpando o nosso coração. E isso não é legalismo. Isso é aprendizado de vida que a graça de Deus vai nos dar. Tá bom? A gente já está caminhando para o final da nossa aula e eu quero falar mais um pouquinho sobre essa questão da humilhação. Por quê? Por que a gente tem que se humilhar? Na prática, a gente tem que se humilhar, mas o mundo fala que a gente tem que ser forte, que tem que ser bacana. Quando você vai lá em Mateus 5, Jesus ensinando as bem-aventuranças, ele fala bem-aventurados os humildes. Ele não fala bem-aventurados os orgulhosos. Então a gente precisa se humilhar por um ensino de Jesus, né? E por que a gente precisa se humilhar? Bom, primeiro que a nossa vida é frágil e passageira, versículo 14.
Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A nossa vida perto da eternidade não é nada. E a gente, às vezes, se acha o rei da cocada preta. Ah, vocês não usam mais esse termo, né? Vocês se acham só, né? E nós não somos nada. A gente precisa se humilhar diante de Deus, porque a nossa vida é frágil e passageira como a neblina. Segundo, versículo 15. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. E talvez isso tenha que ser uma prática na nossa vida. Se Deus quiser, eu vou dar aula daqui a alguns dias de novo para vocês. Se Deus quiser, eu vou trabalhar na segunda-feira. Se Deus quiser, eu vou estar com a minha família hoje à noite. Por quê? Porque se Deus quiser, a gente não sabe o que vai ser da nossa vida. Mas Deus sabe. Ele tem a resposta certa sempre. Segundo, terceiro, versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais as vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Ou seja, quando a gente se acha, quando a gente é orgulhoso, a jactância é orgulho. Das suas arrogantes pretensões. Não, porque eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou ser jogador de futebol, eu vou ser mestre não sei o quê, eu vou ser químico, eu vou ser sei lá o quê, eu vou ser engenheiro. Quando a gente fica se enchendo de orgulho para falar o que a gente vai ser, a gente está sendo arrogante. Uma arrogante pretensão a gente está tendo. E a gente se orgulha disso. Só que isso é maligno. Não sei o que está falando, gente. Não adianta sempre olhar feio para mim. A palavra está falando aqui, ó, versículo 14 do capítulo 4 da carta de Tiago. Tá bom? E aí, o que a gente deve fazer? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Então, quando você é orgulhoso e pensa só em você mesmo, você não está pensando no outro. Mas você sabe que a gente já conversou sobre isso agora há pouco, que a gente tem que pensar nas pessoas necessitadas. Lembra do mistério do pobre e o ministério do rico? Né? A gente tem que ajudar as pessoas que precisam. A verdadeira religião qual que é? Cuidar das viúvas, dos órfãos e se manter incontaminado do mal. Então a gente sabe o que deve fazer. Né? Isso vivendo pela graça, né? Porque é Deus que faz isso com a gente, não a gente mesmo. Né? E, finalmente, Tiago, capítulo 5, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. A gente está vendo aqui, no começo do capítulo 5, que ele está falando sobre os ricos que roubavam o dinheiro dos trabalhadores. Ele conta essa historinha aqui. Aí a gente já leu até o versículo 4, né? Talvez até o versículo 3, se não me engano. E aí ele fala, o salário dos trabalhadores que cefaram foi retido com fraude e tal. E aí ele está falando sobre essa impunidade que essas pessoas tinham. Por quê? Porque eles roubavam dos trabalhadores e ninguém fazia nada com eles, né? E isso é um erro muito grande, né? Os ricos, eles roubavam esses salários. Só que, como a gente já viu nos versículos 2 e 3, essas riquezas vão perecer. E para que você está juntando tudo isso? Jesus fala, louco, essa noite pedirão tua alma, né? Então você está juntando esses tesouros, você está juntando para quem que você vai deixar, né? Só que Deus não está ali ao sofrimento de todas essas pessoas, inclusive o seu sofrimento. Como a gente falou da aprovação que gera sofrimento na nossa vida, né? Deus não está alheio a esse sofrimento. Olha o versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores foi retido com fraude e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus está ouvindo isso. Então, aguente firme e fortaleça o seu coração. Seja paciente como Jó, versículos 10 e 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. E os profetas morreram, muitos a fio de espada. E a gente falou disso em Hebreus também na aula passada. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e é compassivo também. Então, aguenta firme, fortaleça o coração, seja paciente como Jó. Não se queixem dos outros, né? Irmãos, não vos queixais uns dos outros para não serdes julgados. A gente já falou sobre a língua agora há pouco, e aqui está falando de novo. Olha, a língua que amaldiçoa o irmão não é para amaldiçoar o irmão. Não fica se queixando dos irmãos, né?
Pelo contrário, tome por poder o sofrimento dos profetas e ande com Deus. E não prometa coisas que você não consegue cumprir. Acima de tudo, porém, versículo 12 mesmo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim e o não, não, para não cair sem juízo. Então, a sua palavra tem que valer ouro. Só que ela tem que ser uma palavra que as pessoas vão confiar. Então, não prometa coisas que vocês não conseguem cumprir. Por quê? Porque é Deus que trará a justiça a toda essa impunidade, a toda essa situação, todo esse mundo pecaminoso, toda essa corrupção do governo, toda essa corrupção fora do governo, toda essa corrupção do judiciário, toda essa corrupção dos políticos, sei lá, de quem você quiser falar. Toda essa corrupção da mídia, todas essas coisas, é Deus que vai trazer a justiça a toda essa impunidade. E nós devemos preservar a fé em Jesus, né? E por quê? Porque ele deu uma arma para a vitória, né? Não é assim, não, então a gente só tem que obedecer isso, mas e aí, será que vai dar certo? Não, ele deu uma arma para essa vitória. E qual que é a arma? Ele continua o texto falando para a gente assim, ó, orar vale a pena. A oração tem muito poder. Olha só o que está escrito aqui no versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Você está sofrendo? Está passando por provação? Está numa situação difícil de saúde, na família, qualquer coisa? Está sofrendo? Faça oração. Está alegre? Cante louvores. Então, você está sofrendo? Vamos orar. Você está alegre? Vamos cantar, né? Está alguém doente? Olha só, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E quando a gente vai nos versículos 15 e 16, fala: a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Então, ore, veja onde você está errando, confesse o seu pecado e retome sua vida com Deus. Olha o caminho que a gente tem que seguir. Lembra que a gente falou sobre você obedecer a Deus, né? E aí você passa por aquele círculo de obediência e você é perseverante, você cresce, você caminha com Deus. Então, mais aqui uma ferramenta para a gente. Você ora, confessa e vai ser perseverante, vai andar com Deus, vai ser obediente, né? E dá o exemplo de Elias para a gente. Elias, são semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, ou seja, gente como a gente, né? Orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Agora, Elias tinha superpoder? Ele era um herói da Marvel? Não, não tinha superpoder. Desculpa fazer um spoiler aqui para vocês, mas herói da Marvel não existe, tá? É tudo ficção. Você já sabia, eu sei que você já sabia. Mas Elias não era um super-herói. Ele não tinha poder. A oração dele é que fez diferença e Deus ouviu a oração dele e a terra ficou sem 3 anos e 6 meses sem chover e de novo, quando ele orou, Deus deu chuva, né? Então foi Deus que ouviu a oração de Elias. Por quê? Porque era para a glória de Elias aquilo? Não. Foi para a glória de Deus. Esse é um ponto importante para a sua vida e para a minha vida. A gente, quando orar, a gente tem que orar para a glória de Deus e não para a nossa própria glória, tá bom? Porque isso pode, inclusive, trazer alguém que se desviou da verdade. Ou seja, aquele seu amigo que não está vindo na igreja, que não quer mais saber de Jesus, ore por ele. Porque Deus pode trazer ele de volta. E a gente vê, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o converter, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então, meu irmão, meu amigo, se você não orou ainda por aquele seu amigo que se desviou de Deus, então está na hora de você fazer isso, tá bom? Esse é o poder da oração. Orar vale a pena, né? Mantenha-se em contato com Deus, mantenha-se falando com Ele todo dia, né? E para a gente concluir, um pensamentozinho aqui para encerrar a nossa aula de hoje, tá bom? Aquilo que a gente faz, confirma aquilo que a gente crê? O que você está fazendo? Confirma aquilo que você diz que acredita na palavra de Deus? A sua fé
É uma fé do homem insensato que olha para o espelho e esquece como ele era? Ou que não pratica a palavra? Ou está sendo a fé de alguém que pratica a palavra? Então vamos ser praticantes da palavra, como o Tiago está nos ensinando nessa carta super prática, né? Que nos leva à maturidade espiritual. Tá bom? Um caminho para a maturidade espiritual. A gente obedecer e andar com Jesus. Orando, pedindo perdão pelos nossos pecados e ajudando as pessoas. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Próxima semana vai ser 1ª de Pedro. Que a gente tenha o privilégio, a honra de estar junto e aprendendo no Senhor Jesus. Tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida.